Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Mateus 4, 12 a 17. Posso ler? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João Batista, né? Aliás, vou abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente tem muita discussão sobre batismo. Tem algumas pessoas aqui na igreja que vieram da igreja presbiteriana, né? A gente tem muita discussão às vezes, como é o batismo, qual é a forma de batismo. Quem batizou Jesus foi João Batista, não foi João Presbiteriano. Já anotaram isso? Tá bom, piadinhas à parte, vamos voltar aqui para o texto, recomeçar. É só uma piada, tá, gente? Não. Agora vai ficar gravado isso desse jeito. Mas vamos voltar. Vamos voltar para o texto. Mateus 4, 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E agora? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por Tua revelação, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa falar conosco através da Tua palavra, que ela encontre lugar em nossos corações, que Ele nos dê entendimento, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Eu queria começar com uma pergunta. Eu não sei se você está acompanhando aí o noticiário, mas tem algo que está ocupando praticamente todas as manchetes agora, não é? Que é uma nova guerra começando. Houve um ataque aí ao Irã e o mundo começa a ficar em alerta. Será que vai começar algo maior? Será que vem uma terceira guerra mundial? O que é que está acontecendo? Como é que isso vai repercutir? Como é que isso vai chegar aqui no Brasil? Aí o Brasil começa a dar opiniões, outros países começam a soltar notas. Aí a gente não sabe onde é que isso vai parar. A gente não sabe. Mas olhando para todos esses cenários, não é a primeira vez que a gente passa por uma situação parecida. Mas olhando para a história que nós conseguimos acompanhar enquanto estamos aqui na Terra, nossa geração, você já parou para pensar em algum momento qual é o sentido? Qual é o sentido da história humana? Eu não estou perguntando qual é o sentido da sua história pessoal, dos seus projetos pessoais, das suas decisões, das suas frustrações, do caminho que sua vida individual está percorrendo. Eu estou perguntando sobre a história como um todo. Existe um rumo? Existe um destino? Existe uma direção para onde a humanidade está caminhando? Ou a gente está só assistindo uma sucessão de acontecimentos desconexos, aleatórios, sendo desencadeados aí? Crises financeiras, crises políticas, avanços tecnológicos, avanços biológicos, médicos, também colapsos morais, colapsos econômicos, até, como dizem, ciclos que se repetem de forma indefinida na história, acontecendo. Quando a gente olha para frente e a gente pensa no mundo que nossos filhos
ou nossos netos viverão. Não sei se você já chegou na idade de pensar nos netos, ou nos filhos, né? Mas muitos já. E você olha para frente e começa a pensar em qual o mundo que eles vão viver. Quando eu for embora, e eles ficarem aí. Quando a gente olha, o que é que a gente está conseguindo enxergar? O que é que a gente está esperando? A gente acha que as coisas estão acontecendo de um jeito que está fora do controle, e aí a gente vai dependendo que tudo se ajuste, ou que eles deem sorte no caminho, tenham boas oportunidades, que bons líderes sejam levantados na história mundial aí, para organizar as coisas, e a gente finalmente ter um tempo de paz, e eles viverem bem, eles estarem aqui no futuro de forma confortável e agradável. Ou quem sabe a gente acha que, sim, a história é aleatória, as coisas vão acontecendo sem muito controle, mas no meio dessas aleatoriedades, no meio dessas coisas acontecendo, existe um Deus. E Deus está cuidando, protegendo a gente no meio dos fatos desconexos e aleatórios que vão acontecendo aí no meio do caminho. Pois bem, a Bíblia não trata a história como um acidente. A Bíblia não trata a história como algo aleatório. Desde lá, o Antigo Testamento, quando Deus começou a se revelar à humanidade, e essa revelação foi sendo escrita, registrada para nós, existe uma afirmação clara, consistente. Há um Deus vivo, eterno, soberano, que criou todas as coisas, que se revelou aos homens e que conduz a história com um propósito. A história não é autônoma. A história da humanidade não está nas mãos dos homens. A história não é aleatória. A história é o palco da ação de Deus. Até mesmo se a gente ampliar a história, o olhar, na verdade, para a história mundial, como se a gente fosse olhar para as guerras, como estamos olhando agora, a gente fosse olhar para aquilo que está documentado fora da Bíblia, a gente vai sempre encontrar sinais claros da condução de Deus da história da humanidade. A condução soberana de Deus em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Só por exemplo, você já parou para pensar, e talvez não, como o mundo, a história da humanidade, foi ajustado para o exato momento onde a propagação do Evangelho aconteceria da melhor forma possível, no momento que a igreja primitiva surge, que os relatos sobre Jesus vão sendo registrados. É exatamente o momento da história em que a humanidade chegou num ponto em que era possível existir uma infraestrutura que favorecesse a circulação dos escritos, daquilo que estava sendo registrado, o envio de cartas. Nós tínhamos as estradas romanas, a gente tinha, de uma forma ou de outra, estabilidade política, a gente tinha um idioma comum, amplamente difundido, que era o grego koiné, como língua que foi utilizada para registrar o Novo Testamento. A gente tinha aquilo no mundo que foi conhecido como a Pax Romana, né? Servindo aos propósitos da expansão da mensagem. Deus preparou tudo. No momento da vinda de Jesus, do estabelecimento da igreja, o mundo estava pronto para receber essa mensagem e pronto para que essa mensagem circulasse. Isso é extraordinário. Isso é a ação de um Deus soberano sobre a história. A gente não vai se alongar nisso agora, mas é difícil ignorar como essas coisas se ajustaram no passado com perfeição, como tudo foi providencialmente preparado. Mas todo esse pano de fundo é importantíssimo para o que a gente vai conversar aqui, para o entendimento central
das Escrituras, que é o reino de Deus. O conceito de reino de Deus, ele atravessa toda a Bíblia. O tempo inteiro, nas Escrituras, aparece de forma explícita ou implícita o conceito de reino de Deus, a ideia de reino de Deus, o tempo inteiro, nas Escrituras. E essa ideia, esse conceito, se sustenta numa verdade muito simples. Deus reina. Acho que a gente se esquece. Deus reina. Deus reina. Deus sempre reinou. Mas também existe uma esperança de que vai haver um momento na história em que esse reinado de Deus ele vai se manifestar de forma decisiva. Vai ser plenamente estabelecido. E ele vai confrontar o mal, vai aniquilar o mal, vai restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que caiu, aquilo que foi corrompido pelo mal. Inclusive, nós já estudamos aqui na igreja, em várias pregações e em vários momentos, o livro de Apocalipse. A gente está finalizando agora, né? E a gente viu, a gente falou aqui em vários momentos, vimos com clareza essa consumação do domínio de Deus sobre a história, que a história está nas mãos dele, que a história tem um dono, tem um rumo. E a história não termina em caos, em aleatoriedade, não. A história termina em esperança, em vida plena com Deus. Deus está conduzindo todas as coisas. Nós, inclusive, vimos isso hoje de manhã, com a pregação do pastor Daniel, que introduziu aí o assunto dos novos céus e nova terra, né? Agora, o problema é que, embora essa ideia, essa narrativa esteja tão clara nas Escrituras, nós frequentemente vivemos como se a história fosse apenas resultado de forças políticas, apenas resultado de forças econômicas, apenas resultado do avanço da tecnologia, apenas resultado de questões culturais. A gente vai falando, então, quando está pensando na humanidade, pensando no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente só sabe falar de governo, de ideologia, de economia, de guerra, de pandemia, de tendências sociais. Mas raramente nós pensamos na história como o desenvolvimento do propósito soberano de Deus, do cumprimento do plano de Deus para a humanidade. A gente não consegue sair conectando essas ideias, essas coisas. Eu vou dar um exemplo simples, eu já comentei aqui, mas daquelas coisas que acontecem no mundo, que choca e para o mundo. Por exemplo, tivemos, há não muito tempo, a pandemia. Um evento mundial. Você realmente consegue olhar para aquilo ali e dizer, foi o acaso, foi um morcego, que foi alguém comeu um morcego e desencadeou tudo isso. Se a pessoa não tivesse comido o morcego, a gente sabe nem se a história é essa mesmo, né? Estou só dizendo das coisas que circulam aí. Se não tivesse, não tinha acontecido. Aconteceu por acaso. Ou Deus está conduzindo a história? Inclusive a nível mundial. Eu sei que talvez seja um tema difícil, porque houve tragédia na pandemia. A pandemia não é, nós perdemos entes queridos. E aí talvez seja mais difícil de aceitar a condução de Deus em meio a essas questões. Mas, por exemplo, a gente viu em Apocalipse que vai haver o dia, o momento na história da humanidade, e o mundo está sendo preparado para isso, em que haverá um sistema dominado pelo chamado anticristo, em que as pessoas deverão aceitar ou não poderão comprar, não poderão vender, serão perseguidas, aqueles que não tiverem a marca da besta, na mão ou na testa. Se você acredita na Bíblia literalmente, vai chegar o dia em que aqueles que não forem arrebatados e ficarem e se converterem no meio do processo, não vão conseguir entrar numa loja, não vão conseguir entrar num lugar sem ter antes que mostrar, por exemplo, pode ser de várias formas, mas um exemplo, mostrar a marca, virar aqui e mostrar
o rosto para ser identificado, para... Já viram isso acontecer? As pessoas sendo treinadas a se submeter a um sistema em que ou elas aceitavam aquilo ali e tinha que comprovar, baixar aqui para mostrar que... Eu fui na Ferreira Costa na época da pandemia. Primeiro, só podia comprar se eu comprovasse, eu não estou criticando vacina não, tá? Eu tomei todas as vacinas do coronavírus. Mas só podia comprar se eu comprovasse que tivesse tomado. E para entrar eu tinha que botar o rostinho lá e mostrar levar um negócio na testa ali, ou aqui, ou na mão, para ver a temperatura, né? Eu não estou falando que isso está errado não, tá? Eu não ia querer uma pessoa com febre de 40 graus no meu lado no meio da pandemia de jeito nenhum. Estava certo, estava sendo feito ali. Mas o mundo estava sendo treinado. O mundo estava sendo treinado. Eu não tenho, na minha concepção, não tenho dúvida alguma disso. Eu não estou falando que estava errado, o que estava acontecendo, não. Mas a gente teve em escala global regras, às vezes sem lógica, a que todo mundo teve que se submeter. Ou não podia comprar, não podia vender. Então as coisas não vão acontecendo de forma simplesmente aleatória, não. Você pode até discordar disso aqui que eu estou falando. Isso aí é ideia minha, não está na Bíblia não, tá? Mas eu queria que você olhasse para a história da humanidade e tem coisa que não dá para discordar. E a gente vai vendo Deus se manifestando no palco da história. E por isso eu queria afirmar com clareza hoje, repetir, a história não é autônoma. Ela é palco da ação de Deus. Deus é Senhor soberano sobre a história, sobre tudo o que acontece, sobre o tempo. Deus reina. E é por isso que a gente não vive simplesmente uma sucessão de acontecimentos soltos, não. A história do mundo não depende de governantes simplesmente decidirem se vão fazer ou não vão fazer algo, não. A história tem um rumo. E ele vai acontecer. E Deus está guiando no tempo certo todas as coisas. Até o tempo final. A gente não pode continuar tratando a história como um fluxo desordenado de eventos, não sem propósito. Se Deus reina, a história tem direção. Tem coerência. Tem finalidade. E se a história tem direção, tem coerência, tem finalidade, então ninguém vive ao acaso. Cada geração está situada dentro de um momento da história em que há um movimento maior do que seus próprios interesses, maior do que seus próprios projetos, maior até mesmo do que a sua percepção das coisas e percepção do tempo presente. Eu quero dizer com clareza que Deus está guiando o nosso momento da história. Tudo que a gente está vivendo em nossa geração. Tudo que a gente está promovendo, tudo que a gente está combatendo, tudo que a gente está se envolvendo. Deus está presente e Deus está conduzindo o nosso momento da história. A nossa geração, preparando o mundo para os desígnios dele, para a consumação de seus propósitos. Então, o que deveria nos preocupar enquanto estamos vivendo nossos dias aqui não é para onde a história caminha, não. A história está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Não é qual guerra está começando, qual guerra vai terminar, quem vai vencer as eleições, quem não vai vencer. Não é que a gente também vai fazer tudo de qualquer jeito, não. Temos que agir estrategicamente na sociedade, claro. Mas Deus está no controle da história. Então, o que deve nos preocupar enquanto nós estamos vivendo aqui, enquanto a história caminha, é quem é que tem governado nossas vidas? Quem é que tem governado nossas vidas enquanto a nossa geração caminha? Enquanto as coisas estão acontecendo? E é nesse ponto aqui que a gente chega em Mateus 4, no texto que a gente leu. Depois de narrar o nascimento de Jesus,
e declarar aqui a identidade messiânica de Jesus, mostrar aqui que Jesus é o Messias. Depois de falar do batismo de Jesus no livro de Mateus aqui, da vitória de Jesus sobre a tentação, que está lá no começo do capítulo 4, Mateus registra, aqui sim no texto que nós lemos, o início do ministério público de Jesus. Aqui é o momento que Jesus começou seu ministério público. E Mateus registra isso com uma frase que é muito importante, que estabelece o fundamento sobre o qual todo o ministério de Jesus vai ser desenvolvido, vai ser construído. Diz lá Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O que foi que Jesus começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a declaração que resume o ministério de Jesus. É até interessante, você sabe qual é o tema mais tratado por Jesus? A maioria deve dizer, é o amor. Não é a primeira coisa que vem na cabeça? Ou não é? É o amor. Sabe qual é o tema mais tratado por Jesus? O reino de Deus. Sabia disso? Esse é o tema mais falado por Jesus. É o tema mais tratado por Jesus. É o tema que fundamentou o ministério de Jesus, a pregação de Jesus, o tema central da sua pregação. Então, se nós fomos alcançados pelo ensino de Jesus, nós fomos alcançados por essa lição. Nós fomos alcançados pelo evangelho do reino. A mensagem do reino de Deus. Mas será que a gente tem vivido a mensagem central que Jesus pregou? Ou a gente trocou por outra coisa? Ou a gente esvaziou a sua mensagem? Ou a gente mudou o seu ensino? Então surgem aqui perguntas que merecem toda a nossa atenção. O que é que significa, então, dizer que o reino dos céus está próximo? Além disso, o que é que significa ser chamada ao arrependimento por conta disso? Ser chamada ao arrependimento à luz dessa realidade. É isso que a gente vai buscar entender um pouco aqui. Aí Daniel falou de manhã que dava para fazer uns 8 domingos sobre o tema do céu. Dá para fazer uns 16 domingos sobre o tema do reino de Deus. Mas só temos alguns minutos ainda hoje. Mas quando Jesus começa a pregar dizendo arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Jesus está anunciando que começou alguma coisa nova. Algo que não existia, agora está chegando. Um reino está se aproximando. Um reino começou a acontecer, diferente de tudo que já estava estabelecido. E aqui não é simplesmente mais um profeta anunciando o que vai acontecer, não. Não é somente um mestre ensinando um caminho espiritual, não. É uma declaração do rei dizendo que o governo dele, que o governo de Deus está se aproximando, começou a acontecer de forma decisiva. Essa é a mensagem central de Jesus. Essa expressão está próximo que Jesus usa não significa simplesmente que algo cronologicamente está acontecendo, não, está vindo lentamente, não. O verbo que Jesus usa aqui indica que alguma coisa está às portas, mas que já entrou no horizonte da realidade, já é real. Além disso, a gente tem outros textos nas Escrituras que falam dessa realidade do reino de Deus. Lá em Lucas 17, 20 a 21, tem o seguinte: certa vez, Jesus,
tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E eu poderia ler aqui vários outros textos sobre a realidade do reino de Deus. Mas o que eu quero dizer é que existe base bíblica para a gente afirmar que o reino de Deus chegou. O reino de Deus foi inaugurado na encarnação de Jesus. Tanto é que Jesus realizava seus milagres, realizava sinais, confirmando isso. Existe uma nova realidade. Existe outro mundo presente agora, acontecendo, diferente de como era. E Jesus confirma isso na cruz, confirma na ressurreição dele. E a gente precisa ter isso em perspectiva. O momento do domínio de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Mas a gente precisa compreender isso com clareza, porque uma leitura superficial pode nos trazer algumas perspectivas erradas. Por exemplo, se o reino chegou, como está na Bíblia, por que ainda existe sofrimento? Se o reino chegou, por que ainda existe injustiça? Se o reino chegou, por que ainda existe pecado? A gente tem essa tensão presente o tempo inteiro no Novo Testamento e nas nossas vidas hoje. Mas a verdade é que quando o reino de Deus foi inaugurado, ele foi inaugurado na pessoa de Cristo. O reino de Deus passou a ser realidade e está presente entre nós. O governo de Deus já começou a se manifestar no nosso meio e se manifestou através da vida de Cristo e continua se manifestando através do Espírito Santo em nós e no mundo. A gente tem a realidade de que esse futuro já invadiu o presente. No entanto, o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. A gente ainda aguarda o dia em que todo joelho vai se dobrar ao Rei. Toda injustiça será julgada. Toda lágrima vai ser enxugada. Eu não sei se você lembra lá em Apocalipse, que a gente falou aqui, nós vivemos entre dois tempos. Quando a gente traz essa leitura para a perspectiva do reino de Deus, a gente vive entre a inauguração do reino de Deus e a consumação do reino de Deus. Vai chegar o dia que o reino de Deus vai ser plenamente estabelecido e o mal vai ser julgado. E vai acabar. E a redenção de toda a história, de toda a humanidade vai acontecer plenamente. E a gente vai viver eternamente com Deus, nos novos céus e nova terra. E aqueles que não se dobraram ao Rei serão julgados e lançados no castigo eterno. Vai chegar o dia da plenitude do reino de Deus. Mas ainda não chegou. Porém, o reino de Deus já foi inaugurado. Ele já começou. É o que a gente chama do já, mas ainda não. Se você lê teologia, em algum momento você vai se deparar com essa frase. Já e ainda não. A gente já vive o reino de Deus, mas ainda não a plenitude da consumação do reino de Deus. O reino de Deus ainda não se manifestou plenamente. Então ainda temos batalhas, ainda temos fraqueza, ainda temos espera, ainda temos pecado e as consequências do pecado. E é por isso que Jesus nos chama ainda ao arrependimento. É por isso que essa mensagem do arrependam-se tem tudo a ver com o reino de Deus. E por isso que essa mensagem, esse imperativo do arrependa-se se torna tão sério.
Porque se a realidade do reino está entre nós e ainda estamos esperando a consumação, ainda há tempo de participar do reino. Ainda há tempo de se submeter ao rei. Ainda há tempo da gente se arrepender de uma vida fora do governo de Deus. Na história da humanidade, o rei entrou em cena. O governo de Deus começou a se manifestar de forma decisiva. A história foi atravessada por um evento que não depende mais da permissão de ninguém, porque é o próprio Deus descendo à terra. Então, o que a gente precisa entender é um conceito fundamental de pecado. Se você olhar lá para o início das Escrituras, você vai ver que o pecado, ele se apresenta como uma tentativa de autonomia. Lá no Jardim do Éden, o que está acontecendo é o homem e a mulher querer viver de forma independente de Deus. Eu quero ser como Deus, eu quero definir o que é bem e o que é mal. Eu não quero ter um Deus. Eu não quero ser governado. Eu quero governar. Eu quero esse conhecimento. O pecado, ele vai sempre ser uma tentativa de autogoverno, uma pretensão de autogoverno, uma ilusão de que a gente pode determinar nossos próprios critérios de bem e mal, de justiça, de verdade, como se a gente não estivesse debaixo da autoridade de um rei, de um criador, de um Senhor sobre todas as coisas. Então, quando Jesus está falando de arrependa-se porque o reino de Deus chegou, ele está nos chamando para nos submeter ao governo do rei. Está nos chamando a entender a realidade do que é o reino de Deus e nos submetermos a isso. Então, o arrependimento que a gente tem que ter, e aí entenda, quando a gente está falando de arrependimento aqui diante de Deus, não é simplesmente um ajuste de comportamento. Não é simplesmente um sentimento de culpa. Porque isso não muda nada diante dessa realidade do reino de Deus. É uma mudança de lealdade. É o deslocamento de governo. É reconhecer que a gente não é o centro da própria história. A gente não é o centro da própria vida. Nós não somos senhores de nós mesmos. É a gente admitir que a autoridade última sobre nós e sobre todas as coisas pertence a Cristo e nós nos curvamos a Ele. E por isso que a questão vai se aprofundando. Porque é perfeitamente possível a gente afirmar verdades lindas sobre o reino de Deus. É perfeitamente possível a gente sair se emocionando com tudo que tem a ver com Cristo. É possível a gente dizer que Ele é Senhor do universo, Ele está conduzindo tudo. Mas na prática a gente sair reservando áreas da vida, a gente sair reservando o controle sobre nós mesmos. E a gente não se submeter a Ele. O chamado de Jesus não permite essa divisão. É simples assim. Ou você se arrepende e desloca a sua lealdade a Ele, não mais a si mesmo, ou você não está no reino dele. Não tem meio termo. Ou você entende o reino de Deus,
e permite que o rei governe a sua vida, ou você vai continuar vivendo a sua declaração de independência do reino de Deus. Pouco importa o que sai da sua boca, ou quanto você se emocione com a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, resumindo, que Deus entrou na história de forma decisiva, em Cristo, através de Cristo. E o seu governo já está sendo estabelecido. Mas seu governo, primeiro, está sendo estabelecido na vida daqueles que creem. E ninguém pode ficar neutro diante dessa realidade. Para quem ainda não se rendeu a Cristo, o chamado é de arrependimento. Arrependa-se, se renda, solte o controle, curve-se ao Rei. Ele já reina. Reconheça, não ignore mais isso. Não tente ser senhor de si mesmo, você não é. Abandone o trono. Sua tentativa de autonomia, de conhecimento, que nega a Cristo, é rebeldia. Volte-se a Ele como Criador, como Salvador, como Senhor. Mas esse texto, ele não confronta, essa realidade da mensagem de Cristo não confronta somente aqueles que não creem, não. Eles confrontam também aqueles que já professam a fé. Se nós já fomos transferidos, é interessante, a Bíblia fala quando a gente crê, a gente é transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, aí depende da tradução, né? Se você já foi transferido para o reino do Filho, viva de fato de acordo com essa realidade. Isso significa que tudo na sua vida tem que ser realinhado de acordo com essa verdade. Ajuste. Solte as rédeas daquelas áreas que você não consegue soltar. O chamado de Jesus continua na sua vida, arrependa-se. A gente não é perfeito, a gente está no já e ainda não. Então a gente vai sempre ter a necessidade de arrependimento, de conserto, de mudança de rota, de soltar as rédeas. O chamado de Jesus continua. E a banda pode vir. E nós vamos encerrar, irmãos, cantando sobre o reino de Deus. Cantando que Ele reina. E se você acredita nisso, cante de verdade. Cante do fundo do seu coração. A história tem um dono. O rei entrou na história. Estabeleceu o reino. E o rei exige uma resposta. Qual é a sua? Como é que você tem respondido? Como é que você tem lidado com isso? Além disso, nós vamos começar aqui na igreja uma série de mensagens no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o que vem logo depois disso. A gente leu aqui Mateus 4. A partir de Mateus 5, Jesus começa a ensinar a seus discípulos como é que vive aquele que faz parte do reino. Como é que vive o discípulo de Jesus? Aí está lá em Mateus 5, 6 e 7. E ele vai falando sobre a lei, sobre vingança, sobre adultério, divórcio, juramento, ajuda aos necessitados, oração, preocupações da vida, tesouro no céu, jejum, julgamento ao próximo e vários outros assuntos. E a gente vai passar por tudo isso aqui na igreja. E vai ser muito bom. E a gente vai buscar cada vez mais essa vida de fidelidade ao Rei, de submissão a Ele, a vida de quem pertence ao reino.
Vamos cantar?